Olá, ouvintes. Nós estamos mais uma vez no podcast promovido pela Associação Médica de Londrina, trabalhando no tema de saúde integrada, né? É um trabalho feito pelo Departamento de Homeopatia da Associação Médica de Londrina. Os que já ouviram os outros podcasts que nós fizemos já vão ter ouvido, vão falar de novo, ele está falando nesse assunto. Mas qual que seria a ligação da homeopatia para falar de nutrição, como eu já falei, para falar de atividade física? Hoje nós vamos falar de artes, né, a importância da arte na saúde. Tem uma importância muito grande. O Hahnemann, quando criou a homeopatia, ele colocou que o médico deveria saber identificar as causas que levam ao adoecimento e saber estar preparado para reconhecê-las e removê-las. E muitas vezes o remover as causas leva à cura do paciente sem ter que usar medicamento. E a promoção da saúde, ou a gente trabalhar na prevenção, na promoção de atividades que levem a uma melhora de qualidade de vida, significa remover obstáculos ou fatores de adoecimento. Então, esse é um tema que é muito importante na homeopatia, é um dos pilares da homeopatia, na minha opinião. O Iso, que é um homeopata também, pode até me desmentir depois, ou espero que confirme. Né? Eu vou começar apresentando meus convidados. Hoje nós temos 3 convidados, a Nádia, que está aqui presencialmente, e 2 convidados que são à distância, um de Curitiba e um de São Paulo. Então, começando pela Nádia, Nádia Sada, ela trabalha com dança, já tem uma experiência de 45 anos na dança. Ela é coreógrafa e maître de balé clássico e jazz. Atua como bailarina profissional na Ana Pavlov Balé de Apucarana. Tem cursos de aperfeiçoamento no Balé Teatro Guaíra de Curitiba, Escola Cubana de Balé em Havana, Cuba, Escola Bolshoi do Brasil em Joinville e cursos na Europa e Estados Unidos. Ela é bailarina, professora, maître e coreógrafa pela SACS. Me corrija aqui, Nádia, que eu estou errado. A formação é SATED. De artistas e técnicos. Técnicos em espetáculos de diversão. Então, obrigado a todos os músicos do Paraná. Exatamente. E ela é proprietária da Nádia Sada Escola de Dança, uma escola que já tem 30 anos de atividade aqui em Londrina. Então, é uma pessoa bastante ativa no cenário cultural de Londrina. O segundo convidado, aí por ordem de idade, Ricardo, você me desculpe, é o Iso Fischer. Ele é médico formado pela Faculdade de Medicina da USP em 1978, especialista em homeopatia pela AMHB, Associação Médica Homeopática do Brasil, brasileira, né? Sanitalista, quiroprata, terapeuta corporal em biossíntese. Ele teve uma experiência de mais de 20 anos acompanhando pacientes portadores de HIV no ambulatório de infectologia da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, desenvolvendo um trabalho complementar quando o foco é na qualidade de vida desses pacientes. Bacana. Esse é o lado técnico dele. E além disso, ele é modesto, ele não colocou no currículo dele, mas ele é atual presidente da Associação Médica Paranaense de Homeopatia, né? Já pela segunda gestão, né, Iso? E o lado do ele foi convidado, principalmente por esse lado, ele é músico, compositor, intérprete e pianista. Tem 2 discos autorais, 2 CDs autorais, tem parceria com Guilherme Rondon e músicas gravadas por Ivan Lins, Nana Caymmi e César Camargo Mariano. E ele tem uma frase que ele coloca, trabalha, quando ele vai fazer alguma apresentação ligando essas atividades, que é por uma medicina criativa e uma música curativa. Ele diz que coloca que é o lema dele de trabalho. E, finalmente, o Ricardo Henrique Paglia Fernandes, formado em cinema e audiovisual pela Universidade Anhembi, teatro, estúdio arte, escola de atores. Então, é ator, professor, diretor, produtor cultural. Há 12 anos, ele tem uma escola, primeiro encontro, uma escola de arte em Londrina.
que era dedicada a teatro, direção, cinema. Ricardo, você me ajuda aqui, me complementa o que mais ficou faltando da tua escola. É isso, curso de fotografia, dramaturgia, figurino, canto, Né? Então, também, todas as áreas que. Tudo que envolve a área da interpretação, né? Eu comecei com o teatro e depois a gente foi ampliando os cursos e desenvolvendo. Londrina foi recebendo muito bem e a gente foi desenvolvendo os projetos para levar mais cultura para a nossa cidade. então, eu tenho aqui como convidados 3 pessoas que têm uma atuação muito grande na área cultural. O Iso, volta e meia, a gente entra na internet, no YouTube, vê uma postagem dele, em alguns grupos que a gente tem em comum, que ele está lá cantando com um grupo de amigos dele, ou na noite em Curitiba. Então, são pessoas muito ativas no meio cultural, e acho que tem muito a acrescentar para a gente, porque são todas pessoas com uma longa experiência também no trabalho com arte. E para preparar essa reunião, eu fui estudar um pouco sobre esse assunto. Né? A gente tem muito do conhecimento no dia a dia, da importância, mas eu fui do ponto de vista mais técnico. O que eu poderia achar? E eu descobri que a Organização Mundial de Saúde, em 2019, elaborou um dossiê analisando mais de 3.000 trabalhos científicos ligados de arte e saúde. O trabalho se chamava Quais as evidências sobre o papel das artes na melhoria da saúde e do bem-estar? E aí eles elencaram algumas coisas, fiz aqui o resumo do resumo, né? Que tem uma influência das artes da saúde, tanto na profilaxia como no tratamento da saúde. Alguns países estão promovendo, a partir desse relatório, a integração de serviços básicos de saúde com o movimento artístico. E uma coisa que me deixou muito feliz, que em 2021, Brasil, né, em plena pandemia, o Ministério da Saúde criou o Centro Cultural do Ministério da Saúde, CCMS, no Rio, que o objetivo é desenvolvimento da arte, né, o uso da arte como prevenção e como forma de terapêutica. Né? Então, isso me deixou muito satisfeito, porque a gente não está tão atrás de outros locais. Quando eu comecei lá, eu falei, nossa, o Brasil um dia chega lá. E na continuação das pesquisas, eu vi que a gente está começando já. Eu entrei no site, né, desse centro, ainda é bem incipiente, tem pouca coisa, mas está começando. Eu acho que é um dado positivo. O Conselho de Artes da Inglaterra, no reboque desse trabalho da OMS, elencou alguns benefícios do uso da arte. Na educação, melhora do aprendizado em várias áreas. Matemática, até na matemática especificamente. A civilidade, eles tem trabalhos mostrando que jovens expostos a atividades culturais são mais propensos a realizar trabalhos voluntários, ou seja, se tornam melhores pessoas como cidadãos. A saúde emocional, trabalhando nos casos de prevenção de depressão, combate ao isolamento social, à solidão, né, promove o convívio social nas várias modalidades de artes, nas oficinas, dança, oficinas de música, né? Tem uma melhora na cognição, com uma melhora na concentração e na memória. Muito importante, isso colaborando para a questão do ensino, do aprendizado. Trabalha, inclusive, condicionamento físico, né? Principalmente a dança, quem trabalha com dança sabe disso, que vai promover a atividade física de uma maneira indireta. Até para as pessoas da terceira idade, é uma maneira de que não querem ir para a academia, não gostam de academia, através da dança podem, né, desenvolver isso. Melhora de flexibilidade, equilíbrio, para as pessoas mais idosas é uma coisa importante, que alguns começam a ter uma alteração de equilíbrio, né? E na questão de memória, da melhora de memória e concentração, eu vi uma coisa que eles colocam, que tem uma melhora para lembrança de formas, texturas, cores, e uma coisa que me chamou a atenção, memória de sentimentos. Então, você tem contato com alguma coisa ligada à arte que vai te remeter às sensações internas, a lembranças da sua história, sentimentos de
amor, saudade, quer dizer, uma série de coisas que são despertadas. Eu achei muito interessante isso ser ressaltado também, nessa hora quando vai falar de memória. Então, tem um programa nos Estados Unidos, da Healing Arts Program, que é ligado ao sistema de saúde Montefiore, do Albert Einstein College of Medicine, em Nova York, que promove, eles chegaram também à conclusão, que promove a capacidade de expressar sentimentos e emoções que podem ser difíceis de serem expressadas em palavras. Traz uma relação de mais sensação de calma, felicidade para as pessoas, de equilíbrio emocional. Uma possibilidade de conexão consigo mesmo no nível mais profundo, não importando o que esteja acontecendo ao seu redor. Isso a gente viu muito nessa fase de pandemia, né? Onde as artes foram uma fuga, as lives de música, leitura, cinema, Netflix e outros streams de filmes, né, que acabaram socorrendo muitas pessoas nesse momento. Trabalhos colocam que melhora a capacidade de lidar com a dor e com a perda. Muda o foco de pensamento, dos pensamentos ruins, dos pensamentos dolorosos, para se concentrar em atividades mais reconfortantes, agradáveis e divertidas, trazendo com isso uma sensação de prazer e realização pela atividade criativa, quando ela é colocada em prática. Então, eu quis dar essa entrada, esse resumão do que a gente tem do ponto de vista técnico, para agora pegar um pouco da experiência de vocês. Eu vou começar com a Nádia, né? Sempre pelo critério das damas. Todo mundo é educado aqui. Obrigada, Luiz. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, poder compartilhar com vocês um pouco da minha história de vida, com a dança, com a arte. Você esqueceu de falar que eu sou pianista, né? Formada, né? Esqueceu. Eu ia falar, mas você não colocou no seu currículo. Não. Um dos primeiros contatos que eu tive com música clássica, no piano, foi com essa moça aqui. Nós éramos amigos de infância, e eu ia ver ela estudando. Verdade. Bom, com relação ao que você disse, com a transformação que a arte, o poder que ela tem de transformar as pessoas, de transformar vidas, isso é fato, a começar por mim, né, que comecei antes com a música e depois, mais tarde, com a dança, mas realmente foi uma transformação muito grande. Você me conhece desde pequena, eu sempre fui muito hiperativa, muito ansiosa, vivia no meio da rua brincando com os meninos eram meu... jogar bola queimada, jogar as brincadeiras mais, assim, de moleque mesmo, eu adorava. Então, assim, a dança e a música, né, claro, tiveram um papel super importante na formação do meu caráter, né, da pessoa que eu sou hoje, de tudo que eu pude experienciar, de tudo que eu pude viver, não só fisicamente, né, mas emocionalmente. Então, assim como qualquer tipo de arte, né, mas a dança em especial, ela tem esse poder de transformar os sentimentos, de trazer, como você disse, esse sentimento de prazer. Então, assim, eu pontuei algumas coisas que eu acho mais importantes, assim, citar, por exemplo, enquanto a dança como atividade física, né? Ela ajuda, primeira coisa, a perder peso, né? Porque a dança ela é uma mescla de movimentos aeróbicos com movimentos de contração, de fortalecimento, de alongamento. Então, a gente salta muito na dança, né? A gente precisa saltar muito e precisa ter um condicionamento cardiovascular excelente para poder ter a performance correta. Outra coisa que a dança promove, que eu acho fundamental, é estimular a memória. O aluno, na aula de dança, ele tem que pensar em várias coisas ao mesmo tempo, né? O cérebro tem que mandar mensagens para várias partes do corpo, para ele
conseguir elaborar um movimento. Às vezes um movimento muito simples, mas que envolve um grupo de músculos e que até então nunca foram ativados. Então, a gente tem que ter foco, atenção, e para decorar também a sequência dos passos, que é a coreografia que a gente diz, né? Outra coisa importante, claro, é a melhora da postura. Por quê? 99% das pessoas, dos alunos que eu tive, que eu tenho, chegam na escola com a postura errada. Quando a gente começa a corrigir essa postura, né, estimular, explicar para ele quais os músculos que ele vai ter que ativar, onde ele tem que contrair, abrir a escápula, o externo, abdômen. Ele fala, nossa, mas eu tô torto, tô torta. Eu falo, não. Agora você está com a postura correta. Você está torto naturalmente no seu dia a dia. Porque nós temos o hábito mesmo de ter uma postura errada, né? Outra coisa que você também já falou, reduzir estresse, então nem se fala, porque a dança ela promove uma socialização, alunos, professores, a gente se diverte, a gente conversa. Então, o aluno ele tem que estar focado ali na aula, no que o professor está explicando, no que ele está dizendo sobre o corpo, sobre o movimento. Ele esquece que está lá fora. Mas isso não é intencionalmente, é uma coisa que acontece naturalmente, né? Então, assim, e o próprio prazer de dançar, de se movimentar, de expressar os seus sentimentos, de ter essa liberdade, isso já é um fator muito importante para reduzir qualquer situação de estresse, de ansiedade. É para eu continuar falando? Não, se quiser pontuar. O problema é que todo mundo puder, vai até amanhã. Né? Não, então eu vou ser breve, né? No ponto de vista emocional, uma coisa que a gente vê muito, que eu presencio muito, é a pessoa vencer a timidez. Eu recebo muitas pessoas com problemas sérios de timidez de relacionamento. Então, assim, a pessoa tem realmente, até a postura dela já me dá uma leitura de como que ela é emocionalmente, né? Então, a dança proporciona essa libertação, digamos assim, né? Eu digo que sempre uma coisa leva a outra na dança. O fato dela se socializar, o fato dela poder se expressar, o fato dela poder se conhecer o corpo dela de uma forma que até então ela não conhecia, tudo isso vai gerando um processo de, assim, que ela se sinta mais livre de se expressar, de conversar, de se comunicar, de se relacionar. Outra coisa muito importante é que, consequentemente, tudo isso melhora a autoestima, porque a dança ela promove uma mudança no corpo, isso para quem pratica certinho, regularmente. A gente vê uma mudança, perda de peso. Na dança a gente não ganha massa muscular, a gente tonifica a nossa musculatura, e ela se torna torneada. Então você vai vendo o seu corpo se modificar, você passa a se gostar mais. O fato de você também estar ali no ambiente, a música te envolve, o fato de você poder expressar os sentimentos, que isso é muito libertador. A dança, não só a dança, qualquer tipo de arte promove isso, né? A pessoa colocar para fora os seus sentimentos, às vezes aquilo que está lá dentro está esquecido, mas está lá no subconsciente, e de repente uma música ou um movimento dá um start para ela relembrar, trazer aquilo à tona. E às vezes não, muitas vezes, meus alunos, né, choram muito, sabe, porque aquilo trouxe à memória alguma coisa que ela passou, pode ter sido boa, pode ter sido difícil, né, mas a arte, eu acho que é um instrumento poderosíssimo para a gente poder externar, né, os nossos sentimentos, sejam eles quais forem. Uma coisa também importante
teatro, que isso eu trouxe para a minha vida também, é o fato de aprender a respirar. A gente precisa aprender a respirar no teatro, na dança, na música, porque envolve o corpo, a gente precisa aprender a respirar. E a respiração, quando você começa a dominar, a aprender a respirar de forma correta, ela te auxilia muito na questão da ansiedade, né? A respiração que a gente usa para os exercícios na aula, a gente também traz para os momentos de ansiedade, consegue controlar, às vezes, uma crise de ansiedade. E, bom, e aí, gente, vai embora. É muita coisa, né? Vou deixar para os meus colegas falarem, porque senão eu vou falar aqui o dia inteiro. E fala, hein? Que eu conheço. Ô, Ricardo, você que teve uma experiência mais longa, né? Primeiro pessoal com a arte, depois o teu projeto da escola. O que você viu em você, né? Como a Nádia colocou que ela percebeu nela, mas o que você viu em você que a arte mudou em você quando você começou a ter esse contato com a arte, isso no plano pessoal, e quando você começou a trabalhar com a escola, com o projeto da escola, o que você começou a perceber que a arte exercia de influência o teu público basicamente eram crianças, né? Não tinha tanto adolescente e adulto, né? Mas o que você começou a perceber de influência, que era a influência da arte, na mudança de postura dessas crianças, de como a arte influenciou na qualidade de vida delas? Começou a influenciar, né? Porque elas estão em processo de formação. Mas o que você via que a arte podia colaborar nisso e como começou a transformá-las? Então, eu sou de uma cidade aí vizinha, né? Sertanópolis, que é uma cidade pequena, que não tem uma escola de teatro, não, pelo menos no meu tempo não tinha uma escola de teatro que oferecia, o que então hoje eu ofereço em Londrina e para a região. Eu tinha mais de 100 quilos, eu tenho 1,72 m, então eu era uma criança gordinha, e eu sempre quis fazer teatro. Então, quando me perguntam o que é a Escola Primeiro Encontro, eu falo nada mais é do que o que eu não tive. Eu criei aquilo que eu queria quando criança. Porque quando eu tive a oportunidade de começar a estudar teatro, isso começou a mudar dentro de mim. A Nádia falou algumas coisas fantásticas, como por exemplo, a respiração, né? Quando a gente usa o nosso diafragma, quando a gente consegue abrir isso dentro da gente, a gente consegue respirar, a gente tem uma vida melhor, a gente consegue pensar melhor. Então, eu comecei a desenvolver o projeto da escola baseado no Ricardo e não no que eu queria, talvez, vender. É o que eu achava que para mim, era muito necessário na minha infância. Tanto que o doutor até comentou, hoje nós temos senhoras, nós temos uma turma master, né, que são senhoras até de 93 anos que fazem teatro. Uma delas já foi até para a Inglaterra apresentar, e ela cansa de falar para mim, eu estou viva pelo teatro. Mas eu comecei com crianças de 8 anos. Eu comecei a oferecer um projeto onde eu juntei expressão corporal, expressão vocal, improviso, leitura, construção de personagem, montagem, relação de um com o outro, ensinar a criança a aprender a se colocar e a respeitar a opinião do outro em grupo. Tudo isso, de certa forma, o Ricardo não tinha, porque eu tinha uma ansiedade absurda dentro de mim, que eu encontrei no teatro essa afinação, né? Os bloqueios, o doutor também no início comentou sobre a memória, né? Então tem um dramaturgo que se chama Konstantin Stanislavski, e ele desenvolveu a memória emotiva, uma técnica de atuar que é a memória emotiva. Em resumo, nada mais é do que você lembrar de alguma coisa da sua vida e usar na cena. Então, a proposta da cena, alguém morreu. Você precisa chorar? Quantas vezes me falam, né? Como chora em cena? Então, existem várias técnicas para você, né, realizar o exercício. Mas uma das técnicas que eu gosto de usar é a memória emotiva, que é quando você propõe, então, em sala de aula para o aluno lembrar de alguma coisa da sua vida
e colocar na cena. E às vezes isso é libertador. Isso está preso dentro da criança, isso está preso dentro do adulto, às vezes até do idoso, e a gente propõe aquela cena e fala, agora traz aquilo e coloca isso. E é o que a Nádia falou, chora, solta, mas acontece, há uma libertação dentro disso. Não sei se foi respondido, doutor, não sei se foi Sim. Uhum. Depois eu vou explorar um pouquinho mais. Luíso, agora falando com você, a gente vai conversar em 2 planos. O primeiro, o puro da arte, né? A música, como que ela entrou na tua vida e como você vê a influência da arte, da música nas pessoas, né? Vive Curitiba, que tem um ambiente cultural mais rico até do que a gente aqui, de como que a arte influencia. E depois, no segundo momento, você falar da tua experiência como homeopata, que a gente trabalha muito com as emoções, né? De como a música influencia as pessoas, de como você vê a influência da música, da arte, nas pessoas, nos pacientes, que você vê dentro do consultório, que você trata, a tua experiência trabalhando no acompanhamento com os pacientes de HIV, você usava essa ferramenta da arte para tentar melhorar a qualidade de vida. Fala um pouquinho para a gente dessa tua experiência. Eu sou o velhinho da turma aqui, né? Experiente. Isso significa que eu tenho mais história também, então eu preciso dar uma condensada aqui para poder contar essas histórias sem me perder muito, porque só de estar ouvindo vocês estarem falando aí, eu já fui viajando aqui e ali, porque eu quero falar menos tecnicamente e mais vivencialmente dessas coisas todas, seja para mim ou seja para pessoas com quem me relaciono como médico, como terapeuta, como alguma coisa assim, né? Então, assim, se for falar tecnicamente, eu entendo, isso é claro para mim, e todas essas coisas que a Nádia falou a respeito da dança, quase tudo isso se aplica à música também. Quem se dedica a estudar piano, por exemplo, ela é pianista também, exige concentração, exige independência de dedos, exige independência de mãos, você lê uma clave aqui, outra clave ali, enfim, tem uma série de coisas dentro do estudo da música que exige muito do cérebro também, do desenvolvimento, e assim, nem sempre uma pessoa que é um grande virtuoso necessariamente sente profundamente tudo aquilo, porque tem às vezes uma pessoa, sem querer me defender, uma pessoa que trabalha de ouvido, né, que foi o meu caso, eu comecei mexendo com música de ouvido. Eu tenho um irmão mais velho, que para mim é a minha grande influência, ele é 4 anos mais velho que eu, ele se chama Tato Fischer. Tá? Isso é um nome artístico, assim como Iso Fischer veio de um nome artístico também. Né? Ele já foi meu professor, eu já apresentei, ele já foi pianista. Desculpa, é que eu conheço muito Tato. Mora aqui em Santa Cecília, na Marquês de Itu. Oh, meu Deus, você é irmão dele. Sou irmão dele. Desculpa. Sou muito fã dele. Muito bem. O Tato é figurinha carimbada em São Paulo mesmo, né? Eu já apresentei um espetáculo que ele ficou no piano em cena. Poxa vida. Você está em São Paulo, Ricardo? Desculpa, cortou. É que eu apresentei um espetáculo em 2013, Quem Tem Medo do Escuro, aqui no Centro Cultural da Jardel Filho. E era um musical infantil. E o Tato ficava no piano ao vivo. Então eu fui muito na casa do seu irmão passar as músicas para a gente então apresentar o espetáculo. Então em 2012, 13, 14, ele mora ali acho que na Santa Cecília, se eu não me engano, próximo ali da Consolação. Maria Antônia. Maria Antônia! Isso! Ô, Tato! Desculpa, é que foi uma memória aqui. Que peça foi essa? Quem tem medo do escuro? Quem tem medo do escuro? Eu vou falar para ele depois. Por favor, manda um beijo. Então, mandarei. Enfim, o Tato é uma influência... Na verdade, nós temos uma influência mútua. Ele começou a estudar piano. Quando ele pegou o ritmo, meu pai comprou um piano. Isso em Penápolis, interior de São Paulo, em anos 1960. Né?
E com aquele piano ali, eu comecei a batucar no piano. Meu pai tinha muitos discos, 78 rotações, daqueles que quebravam, né? E tinha muita música em casa, que ele ouvia, a gente ouvia, enfim. E eu comecei a... Depois eu tive dificuldade de estudar, porque eu não tinha paciência de ficar tocando o anão, né, Nádia? Nossa, meu Deus. Aquilo é muito tempo, né? Escala, então eu já ficava mudando o ritmo do anão para me divertir um pouco mais, porque sempre fui péssimo acadêmico. Isso também valeu para a medicina. Você foi problema para mim, aquela coisa extremamente acadêmica, né? Eu entendia tudo e esquecia o nome das coisas. Oh, meu Deus do céu, que dificuldade. Mas, enfim, voltando à história, por causa dessa primeira influência aí, a música começou para mim assim. Então, quando eu fui fazer medicina, na verdade, o Tato foi fazer psicologia. Ele fez os 4 anos básicos de psicologia, depois ele largou, ele saiu do Banco do Brasil, ele foi fazer artesanato, ele prestou teste para fazer a peça Jesus Cristo Superstar, que foi feito no ano de 1972. Né? Esse ano nós fomos morar juntos nesse apartamento que o Ricardo conhece. Né? Eu estava em São Paulo, tinha ido para São Paulo, eu estava fazendo cursinho e eu entrei em 73. Nessa época, o Tato foi o primeiro tecladista da banda Secos e Molhados. Né? Então, e eles ensaiavam na minha casa. O elenco do Jesus Cristo Superstar ia nessa casa. Era uma loucura aquele apartamento lá, e a gente do monte. Bom, tudo isso para dizer o seguinte: o Tato acabou desenvolvendo um curso de teatro para quem quer ou não quer fazer teatro. Eu fiz esse curso com ele, né? E, na verdade, ele juntava elementos da psicologia com elementos do teatro e dizia: se você quer se expressar artisticamente, você precisa resgatar a sua espontaneidade, recuperar a sua criança interior. E esse tipo de trabalho e provocação dele, para mim, foi uma influência muito grande em um monte de coisas que eu fiz na vida que eu usei depois, com grupos de coral que eu liderei e também com meus pacientes lá de HIV mais recentemente, que não é tão recente assim também, mas enfim. Então, toda essa coisa veio do pacote da arte, porque ali com esse curso com ele, a gente fazia um pouco de expressão corporal, de dança, de fala, de canto, de interpretação, tinha tarefas, né? Você vai cantar uma música na próxima aula, você tem que vir fantasiado do seu personagem. Então, tinha essa coisa teatral também dentro disso, que eram muitos elementos. Então, essa coisa, esse pacote, né? E quando eu fui fazer medicina, também influenciado pelo Tato, eu queria fazer psiquiatria, porque eu achava que era superior à psicologia, entendeu? Então, eu queria fazer uma coisa que ele fez, mas que fosse mais do que ele fez, né? Assim, enfim, competindo... Coisa de irmão. Competindo com o meu brother, né? Então, tá bom. Mas depois eu descobri que não, psiquiatria não era o que eu estava pensando, era psicologia mesmo que eu devia ter feito, mas, enfim. Daí fui cair na homeopatia, que acaba caindo no psi de novo, né? Embora você tenha a visão do médico e a visão da psicologia junto ali, misturado, tudo misturado. Bem, isso para contar como é que foi para mim essa coisa de formação, né? Assim, na época da faculdade, foi os anos que eu produzi muito como compositor, porque dentro do centro acadêmico, onde acho que eu passei mais da metade do meu curso de medicina, tínhamos coral, tínhamos grupos musicais, tínhamos uma discoteca, que na época eu tomei conta, e tínhamos um grupo de teatro. Eu fiz teatro lá, eu fiz o Túnel do Dias Gomes, eu fiz trilha para uma peça Vereda da Salvação, enfim. Ali eu fiz muita música, né? Então, assim, será que eu largo a medicina e vou fazer música? Daí os pais dos meus amigos falavam: não, vai até o 3º ano, pelo menos. Daí você chegou no 3º ano, eu falava: não, agora você chegou até o 3º, vai até o fim, né? Então, ninguém me deixava parar de fazer medicina para ir fazer música, até porque dizia: olha, tu não vai gostar também, a faculdade de música não vai estar essa maravilha. Então, fica aí quieto, aí vai fazendo sua música por aí. Nessa época, eu conheci esses pais desses meus amigos, a Indulus Kuhn, não sei se vocês conhecem, foi um grande psiquiatra. É um dos primeiros a experimentar LSD com crianças autistas, né? Enfim, os pais desse meu amigo, colega de classe, eram intelectuais, então me pagaram um curso que ia ter de musicoterapia.
Rolando Benesson, da Argentina, trazendo os conceitos da musicoterapia. Que, na verdade, ali, naquele momento, a musicoterapia era muito mais uma ferramenta, por exemplo, para trabalhar com o autista, para achar, eles chamavam de ISO, né? O movimento, aquilo que o autista pode entrar em fazer a comunicação dele através do som, tal. A musicoterapia naquele momento era isso. Depois a musicoterapia ampliou e tem outras coisas. E dessas ampliações eu utilizei parte disso. Então, ainda juntando, a minha grande terapia da vida foi fazer biodança, Nádia. Né? Você deve conhecer um pouco a biodança, é diferente de dança, porque ela envolve dança, mas ela envolve vivência. Você dança sua raiva, você dança seu medo, você dança, enfim. E ela é conduzida por músicas, criando estados emocionais, estados interiores, para favorecer ou a estimulação ou o relaxamento, vamos chamar assim. Né? Enfim, nesse grupo que eu trabalhei durante 20 anos na saúde, eu convidei muitos colegas, a maior parte dos trabalhos eu dirigia, com esse pacote de coisas aí que eu sabia fazer, usando músicas, estimulando de várias formas o grupo, procurando usar música para relaxamento também, quando era esse o caso. Né? E convidei muitos professores, pessoas muito bem conhecidas ou importantes na cidade, que foram trabalhar lá. Eu acabei aprendendo também a utilizar a ferramenta da biodança como forma de... E a biodança passa muito pela arte também, né, para contribuir. Né? Bom, isso tudo, uma coisa da vivência e do estímulo. Quero colocar uma coisa antes de falar disso que você perguntou, Luiz, sobre quanto que a arte pode estar ajudando dentro da visão ligada à homeopatia. Porque tudo isso é tão misturado para mim, por isso até que eu tive que criar esse slogan aí, que eu digo que é por uma medicina criativa e uma música curativa, porque a medicina homeopática ela é muito criativa. Né? A gente tem que sair do lugar que a gente está, a gente precisa usar outras ferramentas. E como eu fiz também cursos ligados à psicologia corporal, às vezes no meio da consulta vira uma sessão terapêutica, sei lá, vira fecha os olhos aí, vamos entrar por outro caminho, etc. e tal. Ainda não consegui entrar com música diretamente, ou achar qual é a música dessa pessoa que pudesse, pensando no conceito da musicoterapia, né? Enfim. Mas a arte, de uma maneira geral, principalmente como instrumento de... como dizia o próprio Hahnemann, né? Você está investindo também na qualidade de vida. Na qualidade de vida, você está usando elementos que possam melhorar a vida das pessoas. Né? Então, assim, por que eu fiz essa história de... Eu vou contar uma experiência pessoal importante. Por que eu falei isso sobre... Da onde que tirei isso de medicina criativa e música curativa? A história da música curativa é assim. Eu morei alguns anos em Campo Grande. Assim que eu saí da escola, eu fui para Campo Grande prestar serviço militar como médico militar. E lá acabei ficando por 6 anos. Assim que eu cheguei, eu me inscrevi num festival e fiquei mais conhecido como músico do que como médico. Depois eu tive que fazer um grande esforço para inverter, porque os conceitos são assim, né? Se você é médico, você te conhece como médico, descobre que você é músico, fala, isso agrega valores, né? Se você se conhece como músico, descobre que você é médico, não sei não, hein? Esse cara aí deve ser meio picareta, né? O artista sempre gera dúvidas, mas enfim. Um dia eu estava na rua, chegou uma moça para mim e falou assim, você é o Iso, né? Sou. Deixa eu te contar, um dia eu estava deprimido em casa, pensando em suicídio, passou uma prima lá e falou, não, vamos sair, vamos assistir um show, e me levou para assistir um show seu. Nesse show eu escutei uma música que mexeu tão profundamente comigo, e quando eu saí do seu show eu era outra pessoa, né? Eu fiquei assim, parado ouvindo aquela moça me contar esse relato e pensei, nossa, assim, olha a responsabilidade que a gente tem naquilo que a gente fala, naquilo que a gente provoca. Naquele dia eu podia ter dito, a vida é uma porcaria, pula da ponte, sei lá eu. E a moça engatava nessa história. Bom,
Tem um amigo meu que questiona, fala, como que você vai dizer que a música é curativa? Vai depender de cada pessoa. Os remédios também dependem de cada pessoa. A interação entre o remédio, seja ele um remédio alopático ou homeopático, também você não pode dizer que ele necessariamente é curativo. Vai depender dessa interação. Então, assim, eu pude entender que a música minha podia ser curativa a partir da minha intenção de fazer da música, ao compor, fazer dela uma música curativa. Ele não precisa necessariamente nem ser uma música suave. Pode ser uma pauleira que você está trazendo uma mensagem importante para a pessoa acordar e se virar na vida e parar de procrastinar, por exemplo. Sei lá. Enfim. Então, isso é uma história para mim que mostra dessa questão, dessa influência. Quer dizer, através de uma música, uma pessoa escutou aquilo, mexeu profundamente com ela, né? E ela mudou seu estado espiritual. Então, a música pode, sim, ser curativa. Agora, sim, diretamente, eu não tenho experiências de pacientes que me contassem que, ou mesmo através da minha própria música, que tivesse tido fora essa situação, e algumas outras pequenas, mas é claro para mim que eu indico para as pessoas que procurem atividades culturais. Ainda fechando uma última questão sobre isso, que tem a ver com tudo isso. Eu tive experiências com coral, né, com grupo coral, com coro, a gente chama de coral, mas o coral é o nome da música, é coro, né? Eu tive experiências de pessoas que, através de cantar em coro, elas perderam a sua inibição. Porque cantar em coro é um apoio, você está em grupo, então trabalhar coisas em grupo sempre é uma coisa legal também, porque você aprende outras coisas, aprende a se socializar, aprende a respeitar a questão do grupo, enfim, né? Então não se diz que quem canta os males espanta, mas tem pessoas que falam assim, eu quero cantar, mas eu tenho vergonha, como eu vou fazer? Entra no grupo coral. Eu indico isso para as pessoas. Olha, tem um coral ali que geralmente coral não é profissional, é sempre uma coisa amadora, né? Não se ganha nada de dinheiro, às vezes até paga para participar, né? Mas é uma coisa que vale muito a pena. Então, eu indico para as pessoas que vai cantar, se é isso que faz sentido para você, como indico biodança, que é uma coisa mais ampla, pessoas duras, vai amolecer seu corpo, ou dança, tem pessoa que precisa fazer dança afro, hein Nádia? Para enraizar, para parar de sair da cabeça e ir para o chão. Enfim, eu entendo que todas essas coisas são ferramentas para melhora da qualidade de vida e para desenvolvimento da pessoa, né? Enfim, falei bastante. Falei que muito. Bom. Que bom, essa é a intenção. Muito bom. Agora, aproveitando o gancho que o Ricardo colocou da teatro com a terceira idade, e eu estava conversando antes com a Nádia, também ela tem grupos não sei se terceira idade seria o termo correto, mas de adultos, pessoas já mais maduras, né, que estão indo para a dança, indo para o teatro, pegar a experiência de vocês, de ver a mudança. Eu tenho uma experiência pessoal com uma paciente minha de consultório de homeopatia, que começou a fazer dança, coincidentemente, com a Nádia. E eu acompanhava ela no período, e quando ela começou a fazer a dança, eu percebi uma mudança. Ela entrou diferente. Mas o que aconteceu diferente? Você está diferente. Comecei a fazer dança, jazz. Não, jazz não, acho que era balé. Que é uma coisa que eu sempre sonhei fazer desde criança, que eu não pude fazer, minha mãe não podia pagar quando eu era criança e tal. E agora tem essa escola de dança, e eu estou fazendo, eu estou muito feliz. Então, ela tem uma mudança, que inclusive refletiu no tratamento, na abordagem homeopática dela. Então, eu queria pegar tanto você, Nádia, como você, Ricardo, que estão com essa experiência de trabalhar com pessoas mais experientes, mais velhas. O que vocês percebem de mudança nelas? Assim, tanto nessa questão de inibição, mas mesmo no comportamento, nas atitudes, na maneira de pensar, na maneira de ver a vida. E mesmo numa coisa que é mais subjetiva, no tanto de queixa que elas tinham antes de chegar, inclusive dói aqui, dói ali, né? E o que vocês perceberam, ou se perceberam mudanças nesse padrão de comportamento? Eu queria que vocês passassem um pouco dessa experiência, que eu acho que isso que a arte pode fazer de bom. Bom, eu vou falar um pouco.
Hoje, a maioria estava conversando com você, do meu público, da minha escola, é de adultos. Adultos, até, acho que minha aluna mais, assim, idosa, tem 63 anos. E o que aconteceu? Eu senti muito essa procura pós-pandemia. Eu acho que antes as pessoas de mais idade se sentiam constrangidas, né, de procurar a dança ou o teatro, né? Eu não tenho mais corpo, eu sou gordinha, eu tô, né, não tenho mais uma musculatura. Isso são depoimentos que eu tenho de algumas alunas minhas. E assim, o fato de chegarem no ponto da vida, por exemplo, umas já são viúvas, as outras, os filhos saem de casa, só tem ela e o marido, então cai aquela rotina. Então, vou procurar algo para, né, para espairecer, para me divertir, para sair daquele ambiente cotidiano, repetitivo. Então, a mudança que eu vejo nessas pessoas é real, assim como o Rodrigo já até falou, porque elas mesmas vêm conversar comigo, dizendo assim, nossa, Nádia, que bênção que está sendo a dança na minha vida, que libertação, que gostoso. Eu passo a semana esperando os dias e horário da minha aula, que eu venho com prazer, que eu venho com alegria. Se eu soubesse, eu tinha vindo antes, muito antes. Então, assim, quadros de depressão, né, que a gente tem muito, não só em adultos mais idosos, como também em jovens, adolescentes. Tenho muitos alunos que estão com esse quadro atualmente, mas a gente vê a mudança por conta de tudo isso, até que o Ricardo falou, e o professor e o doutor Ivo falou também. A socialização, a arte, ela promove isso. Tudo que é feito em grupo, né, gera assim, algo mais prazeroso, um ambiente que a pessoa se sente mais tranquila de se soltar, de ser ela mesma, né? Então, isso a gente vai criando no dia a dia, a arte vai proporcionando isso. Elas trazem também de casa experiências. Meu marido reparou que o meu corpo tá diferente, que eu estou mais magra. Então, assim, a autoestima. E acho que o próprio, assim, o sair daquele ambiente do dia a dia, aquela falta de expectativa, que as pessoas chegam a uma certa idade e falam, não tem mais expectativa, não tem mais vontade de fazer nada, e encontram na arte esse canal, né, que é super libertador, que é gostoso, prazeroso, tanto para o corpo, quanto para a alma, para o espírito, para a mente, né? Principalmente do idoso, porque ativa muito a memória, a arte, a gente tem que realmente fazer vários comandos ao mesmo tempo. Então, isso para o idoso é fantástico, porque isso, né, força o cérebro a se movimentar né, enfim. Agora fala você, Rodrigo. E também, eu não sei, Nádia, se você também... porque eu noto muita gente que procura primeiro encontro com um certo medo. Se eu tenho idade, eu posso... Já foi. Eu sonhei com isso quando eu era criança, jovem, mas o meu pai, ainda mais lá atrás, né, que era tudo muito mais difícil para a cultura. E aí a gente talvez tenha uma importância tão grande, né, Nádia, de realizar, talvez, de propor a realização deste sonho. E essa oportunidade do podcast é incrível, porque assim, é para todo mundo. E aí você recebe, às vezes não é nem o corpo mudou também. Tem alguns casos que eu aceitei o meu. Isso, exatamente. E isso também rejuvenesce, né? Com certeza. Eu não sei, eu chamo de turma master, doutor. Eu não sei se é melhor idade, se é terceira idade, mas uma vez a doutora Beatriz, que é a presidente da nossa associação médica, falou, vamos chamar de turma master. E aí eu adorei esse nome, eu chamo que são
nas nossas Nossa, eu chamo de turma top. Turma top. top. Tá bom. São as topíssimas. Tá valendo também. Claro. E elas realizam, talvez, esse sonho. Eu tenho um caso de um senhor, que é o senhor Gentil, inclusive, que está até hoje com a gente. Agora, na pandemia, né, você falou que elas procuraram muito você na pandemia. No caso do teatro, como eu não ofereci o online para elas, né, mais toque, mais olho no olho, então nós seguramos, elas gravaram vídeos, monólogos, foi mais individual para a gente não perder, né, não perder o processo, mas a gente acabou segurando um pouquinho mais esses encontros. Mas a filha dele comentou comigo, ele tomava 2 antidepressivos, e no segundo ano, no primeiro encontro, ele já não tomava mais remédio, porque o que ele queria, eu criei a quarta tarde, era deles. Então tinha bolo, café, a escola montava toda uma estrutura para recebê-los. E não tinha criança, não tinha nenhuma outra turma, era só para eles a tarde toda. Então eles passavam uma semana esperando chegar este momento, que era o momento em que eles realizavam o sonho deles. E as apresentações, né? A última apresentação deles, por exemplo, foi Alice aos 80. Que foi, então, um texto que nós adaptamos de Alice no País das Maravilhas, mas aos 80. Que bacana. E cada um, né, eles viraram, por exemplo, o seu Gentil fez o coelho. Então, cada um contou a sua história na sua realidade atual. E eu falei, viu como dá tempo? Viu como vocês podem realizar o sonho de vocês? E aí a gente acabou tirando, né, vocês médicos, tirando os remédios alopáticos, no caso deste aluno. E isso pra gente, né, Nádia, é muito mais do que qualquer outra coisa, assim. Uma coisa que eu acho também muito importante para esse tipo de público é o acolhimento, é como você acolhe, porque eles chegam assim, com a autoestima muito baixa, principalmente física, né? E quem dirá emocional. Mas é o acolher, é como você recebe. E eu acho muito legal, eu presencio isso, o vínculo afetivo que elas criam entre uma com a outra na aula, na turma, no balé. Então, assim, a gente marca café para tomar no sábado à tarde, a gente vai para um lugar. Então, sai dali da escola, sabe? Então, isso é muito legal para elas. Elas vêm dar esse depoimento, sabe? Tipo, nossa, Nádia, eu estou amando, porque estou me relacionando com tal, me identifiquei tanto com a fulana, nossa, a gente tem uma história de vida parecida. Então, nossa, que legal a gente poder sair, bater papo. Então, são coisas que a gente vai vendo, né, no dia a dia, e a gente, como profissional, a gente tem que entender isso também, como é importante a gente acolher, como é importante a gente valorizar, a gente apoiar, a gente estimular, incentivar, porque não tem idade para arte, não tem idade, né? Não tem idade para começar e não tem idade para terminar, né? E a arte salva, né? Cura, e ela salva. Ela cura, ela liberta, com certeza, demais. Acho que a medicina e a arte trabalham com a mesma função, salvar, curar. Sim. É muito difícil. Essa colocação que vocês dois fizeram agora, não sei se o Iso vai concordar, eu acho que vem exatamente de encontro à proposta nossa de fazer esse podcast. Uhum. De ver como a arte poderia prevenir doenças, né? E, numa segunda etapa, curativa. Eu nem toquei no assunto da arte como terapia, porque isso daí é um outro podcast, pelo menos uns 4 podcasts, né? Uhum. Seria muito extenso, eu acho que a gente até pode fazer um outro dia para conversar sobre curativo. Hoje, mas essa colocação de vocês vem muito de encontro à melhora. E o que vocês falaram agora é exatamente o que eu li no começo. Né? Se vocês se lembrarem das constatações desse estudo, é exatamente o que vocês colocaram na vivência de vocês. Então, agora, vamos ver, a gente está falando de uma coisa um pouco elitizada, que é uma escola de dança, uma escola de artes que tem um custo, que não é acessível a todo mundo, por 2 razões. Primeiro,
pelo espaço. Segundo, pelo custo. A gente tem que lembrar que a gente mora no Brasil, né? Um país com custas, dificuldades, e agora a gente está passando um período mais difícil. Na experiência de vocês, no que vocês conhecem de arte, ligado ao serviço público, à coisa do governo, o que ele pode interferir, o que pode ser feito de iniciativa privada, ONG, de qualquer maneira, de levar a arte para sair de dentro desse espaço, né? De tornar uma coisa mais acessível. Que o nosso ouvinte possa fazer, que ele possa procurar sem ter essa dependência de ter um custo financeiro, né? De como que a arte poderia ser inserida na vida, no dia a dia das pessoas que não têm essa oportunidade do aporte diferenciado. Aí, o ISO, se você talvez tem... acreditar, talvez o governo acreditar, doutor, no que o doutor está falando, do que o doutor Iso está falando, acreditar na defesa minha, da Nádia. Talvez o que falta é acreditar que salva. Não sei. Acho que nós estamos num momento muito complicado, em que houve um retrocesso em relação a esse tipo de coisa. Sim, sim. Retrocesso. Quer dizer, a gente sabe, historicamente, trabalho feito em favelas e trabalho feito em comunidades pelas cidades aí, tal. Mas a gente sabe também que, falando em cultura, o que era um ministério virou uma secretaria que tem sempre pessoas, um mais incompetente do que o outro, desculpa estar falando isso aqui, no podcast, constatando a realidade. Ou seja, não existe... Assina embaixo. Não. Oi? Assina embaixo, pode falar que eu estou aqui. Então, a questão cultural, infelizmente, está sendo completamente desvalorizada. E outras questões, até estéticas, morais, etc. E tal. Estamos num momento muito difícil de tentar desenvolver, né? Quer dizer, coisas, até por conta da pandemia, junto com tudo isso, muita coisa retrocedeu, muitos trabalhos como o seu mesmo, Ricardo, pararam de acontecer presencialmente, e alguns pode, outros não dá para fazer online, enfim. Acho que sim, que isso tudo é movimento, e é movimento de gente se unindo, e espero que essa pandemia virando uma endemia seja mais possível, que as pessoas possam se unir para trabalhar juntas e propor coisas desse tipo, né, para que elas aconteçam, né, para que prefeituras assumam. Eu acho assim, quanto mais perto da gente, é mais fácil que a gente possa fazer as coisas acontecerem, né? É claro que às vezes o dinheiro vem lá de cima, mas para isso também a gente precisa achar os meios aí. Tudo isso é bastante complicado. Mas antes até de deixar nisso, eu queria cumprimentar vocês dois, porque eu fiquei emocionado com o relato que vocês fizeram agora a respeito de trabalhar com pessoas master, pessoas top. Né? Tops. Topíssimas. Vou citar de novo o meu irmão Tato, porque ele tem um grupo em São Paulo que chama Mídalas Cantantes, lá em São Bernardo, que só tem pessoas acima de 60 anos. Ai, que maravilha, que maravilha. Uau! Bom, gente... Doutor, diz que eu quero vê-lo, eu estou morando aqui novamente, que eu quero vê-lo, quero dar um abraço, eu sou fã dele, né? O Tato fundou o grupo Secos e Molhados. Nossa. Ele é um dos maiores nomes da cultura da música do nosso país. Rodrigo, eu acho que eu te conheço. Da parte... Ricardo. Desculpa, Ricardo. Nossa, desculpa. Eu acho que eu te conheço. Você trabalhou com o pessoal aqui do teatro daqui, com a Nietzsche Jacon, com o grupo dela... Não, quando eu cheguei em Londrina, quando eu voltei, na verdade, porque eu fui estudar no Rio, aí quando eu voltei para abrir a escola, ela já estava, acho que em Maringá, né? Arapongas, isso. A Nietzsche Jacon, ela é fundadora e criadora do Filo, que é o Festival Internacional de Londrina, é um dos maiores aí que nós temos, e infelizmente não. Não, mas eu conheço o trabalho. Não, eu acho, não sei se foi desses filos da vida, porque a gente participou, eu tive uma companhia profissional e a gente participou muitos anos do filo. Então, não sei, porque seu rosto também não me é estranho.
Olha, eu escutei aqui nesse podcast que vai ter mais. Eu, por mim, tinha toda semana, entendeu? Vamos falar de arte e cultura toda semana aqui. Nossa, aí a próxima eu quero estar aí, para a gente poder estar junto. seria sensacional. Sensacional, eu topo. Gente, nessa Fechou. brincadeira aqui, nós já estamos há 1 hora conversando. Então, vamos dar uma encerrada, porque começa a ficar muito longo, a gente acaba não tendo ouvido suficiente, né? Mas eu quero agradecer muito a vocês três, a experiência de vocês foi fantástica. Nós que agradecemos. E atendeu assim, de uma maneira muito, muito acima do que era a minha expectativa nesse podcast. Fiquei muito feliz, muito grato a vocês. Obrigada. E, mais uma vez, né, os agradecimentos de praxe ao William na parte técnica de fazer girar tudo, rodando São Paulo, Curitiba e Londrina, né? E sem falhas, eu consegui fazer uma reunião perfeita. É agradecer a direção da Associação Médica de Londrina, na pessoa da doutora Beatriz, e colocar aqui na questão de arte, né, que nós somos a Associação Médica, está resgatando a sede histórica e transformando ela num centro de artes, né? Não vai ter mais uma função médica, mas é o resgate para a arte. A gente tem um anfiteatro lá, nós estamos com um coral sendo montado, então quem estiver ouvindo, tiver interesse em participar de um coral, pode entrar em contato com a Associação Médica, que ainda tem espaço para mais vozes, né, e vindo, e muita gente mais master e top participando do coral. Tem dança lá também, né, fazendo concorrência para a Nádia. Ótimo. Mas é uma proposta. A escola Primeiro Encontro está lá dentro. Pô, mas você está com muita pressa, Ricardo. Eu ia chegar em você. Calma. Só falta o Wilson me dar aula aqui, fazer a apresentação aqui. Isso é uma provocação, Wilson. Mas, assim, então agradecer o apoio da ML e lembrar que a ML está tentando colocar seu tijolinho nessa questão da cultura, né? A gente tem tido exposições de artes lá. Então, eu acho que, dando minha opinião, não palpite, eu acho que independente dos poderes lá de cima, de competentes ou não, a gente começar a tentar desenvolver pequenas atividades em que a gente pudesse levar um pouco de arte e cultura. Londrina tem esse histórico do Filo, né, que é reconhecido internacionalmente, e do Festival de Música, que é um outro festival que já teve um tamanho muito maior. A pandemia fez ele colher, mas a gente tem a esperança de que isso volte a ter o espaço que ele já teve, né, dentro da cidade, dentro do Estado, dentro da cultura nacional. Mas a gente tentar, de alguma maneira, colocar um tijolinho nessa parte da cultura e do incentivo à cultura, né? Então, eu me despeço dos nossos ouvintes, repliquem nas redes sociais, né? O podcast pode ser acessado pelo site da ML, www.ml.com.br, né? Tem nas plataformas do podcast. Então, repliquem ela, divulguem para os seus amigos, especialmente essa, muito rica. Não que as outras, né, ligadas à nutrição, ligadas à prática física, não foram boas. Mas essa ela conseguiu englobar tudo. Porque mesmo a boa nutrição, a boa prática nutricional acaba tendo influência na dança, no teatro, a atividade física, vocês colocaram a importância disso, né? Então, agradeço de coração a vocês e eu acho que a gente pode programar uma no futuro sobre a parte curativa da música, da arte, né? Lembrando o nome master nesse sentido, que é Danise, né? Aquela psiquiatra que começou a introduzir a arte no tratamento dos pacientes psiquiátricos. Eu acho que a gente pode montar depois uma outra. Vocês já estão convidados, né? Previamente convidados para a gente fazer uma outra. Obrigado, com certeza. No aspecto terapêutico
dar. Certo, gente? Combinado. Para vocês. Obrigada, gente. Obrigada, muito prazer obrigado, enorme. muito obrigado à Associação Médica. Muito obrigado, doutor, pelo convite. Prazer, doutor Iso. Obrigado à Associação Médica pelo convite. Também parabenizo os colegas, agradeço pela oportunidade. Muito legal, Luiz, a sua iniciativa. Obrigado pelo convite. Gostei de ter participado e depois pode até passar meus contatos para os colegas aqui para a gente continuar trocando figurinhas separadamente, tá bom? Sim. Luiz, Nádia, até já! Até a gente vai se ver. Prazer, professor. Obrigada, Luiz. Obrigada, Associação. Nada, eu que agradeço. Adorei, adoro falar. E pode contar comigo, com a gente. Para um outro, a gente vai ficar esperando. Estão vendo, né, gente? Está difícil de terminar aqui. Está muito bom. Está bom demais. Dificuldade de terminar eu prometo, numa próxima, cantar para vocês a minha música curativa que deu. Por favor! Vai ser cobrado. Gente, me despeço de vocês. Eu não vou nem pedir desculpa por atropelar várias vezes, que o doutor me conhece há 12 anos, ele sabe que eu sou mesmo agitado, eu falo, eu atropelo, mas no final é tudo com amor. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Até mais. Até o próximo encontro. Até mais. No próximo mês, tchau. Mais um tema. Tchau. No próximo mês, nós teremos mais um tema ligado à prevenção de saúde. Nós estaremos fechando com um tema ligado de espiritualidade e saúde, na prevenção ou no tratamento, ou na prevenção do adoecimento. E depois nós começaremos para uma outra fase, para falar sobre, mais especificamente, de homeopatia. Mas no próximo mês nós vamos falar de espiritualidade e saúde.